Problema do ser, do destino e da dor. Obra do sábio francês Léon Denis. Parte 3. Não está aí uma vasta e grandiosa manifestação da providência sem igual no passado? A diferença dos meios só tem par na dos resultados. Comparemos. A revelação pessoal é falível. Todos os sistemas filosóficos humanos, todas as teorias individuais, tanto as de Aristóteles, Tomás de Aquino, Kant, Descartes, Spinoza, como a dos nossos contemporâneos, são necessariamente influenciados pelas opiniões, tendências, preconceitos e sentimentos do revelador. Dá-se o mesmo com as condições de tempo e de lugar nas quais elas se produzem. Outro tanto se pode dizer das doutrinas religiosas. A revelação dos espíritos, impessoal, universal, escapa à maior parte dessas influências, ao passo que reúne a maior soma de possibilidades, ao passo que reúne a maior soma de probabilidades, senão de certezas. Não pode ser abafada nem desnaturada. Nenhum homem, nenhuma nação, nenhuma igreja tem o privilégio dela. Desafia todas as inquisições e produz onde menos se espera encontrá-la. Tem-se visto homens que, mais hostis, lhe eram convertidos às nossas ideias pelo poder das manifestações, comovidos até ao fundo da alma pelos rogos e exortações dos seus parentes falecidos, e fazem-se espontaneamente instrumentos de ativa propaganda. Não faltaram no Espiritismo os que, como São Paulo, têm sido avisados. Fenômenos semelhantes ao do caminho de Damasco lhes têm operado a conversão. Os espíritos têm suscitado o aparecimento de numerosos médios em todos os meios, no seio das classes e dos partidos mais diversos e até no fundo dos santuários. Sacerdotes têm recebido as suas instruções e as têm propagado abertamente ou então sob o véu do anonimato. Seus parentes, seus amigos falecidos desempenham junto deles as funções de mestres e reveladores, juntando aos seus ensinos provas formais e recusáveis da sua identidade. Foi por tais meios que, em 50 anos, conseguiu o Espiritismo assenhorar-se do mundo e sobre ele derramar a sua claridade. Existe um acordo majestoso em todas essas vozes que se têm elevado simultaneamente para fazer ouvir às nossas sociedades céticas a boa nova da sobrevivência e resolver os problemas da morte e da dor. A revelação tem penetrado por via mediúnica no coração das famílias, chegando até ao fundo dos antros e dos infernos sociais. Não dirigiram, como é sabido, os forçados da prisão de Tarragona ao Congresso Espírita Internacional de Barcelona, em 1888, uma tocante adesão em favor de uma doutrina que, diziam eles, os convertera ao bem e os reconciliara com o dever? No Espiritismo, a multiplicidade das fontes de ensino e de difusão constitui, portanto, um contraste permanente que frustra e torna estéreis todas as oposições, todas as intrigas. Por sua própria natureza, a revelação dos Espíritos furta-se a todas as tentativas de monopólio ou falsificação. Em relação a ela, é de todo imponente o espírito de domínio ou de dissidência, porque, quando conseguissem extingui-la ou desnaturá-la num ponto, imediatamente ela reviveria em 100 pontos diversos, malogrando assim ambições nocivas e perfídias. Nesse mesmo movimento revelador, as almas obedecem a ordens que partem do alto. São elas próprias que o declaram. A sua ação é regulada de acordo com um plano traçado de antemão e que se desenrola com majestosa amplitude. Um conselho invisível preside, do seio dos espaços, a sua execução. É composto de grandes espíritos de todas as raças
de todas as religiões, da fina flor das almas que viveram neste mundo, segundo a lei do amor e do sacrifício. Essas potências benfazejas pairam entre o céu e a terra, unindo-os num traço de luz por onde, sem cessar, sobem as preces, por onde descem as inspirações. Há, contudo, no que diz respeito à concordância dos ensinamentos espirituais, um fato, uma exceção que impressionou certos observadores e do qual eles têm servido como de um argumento capital contra o Espiritismo. Porque, objetam eles, os espíritos que na totalidade dos países latinos afirmam a lei das vidas sucessivas e as reencarnações da alma na Terra enganam ou passam em claro nos países anglo-saxões. Como explicar uma contradição como essa? Impressionou certos observadores e do qual eles têm servido como de um argumento capital contra o Espiritismo. Porque, objetam eles, os espíritos que, na totalidade dos países latinos, afirmam a lei das vidas sucessivas e as reencarnações da alma na Terra, negam-na ou passam-na em claro nos países anglo-saxões. Como explicar uma contradição tão flagrante? Não há aí cabedal suficiente para destruir a unidade de doutrina que caracteriza a revelação nova? Notemos que não há contradição alguma, mas simplesmente uma graduação originada de preconceitos de casta, de raça e religião inveterados em certos países. O ensino dos espíritos, mais completo, mais extenso, desde o princípio nos centros latinos, foi em sua origem restringido e graduado em outras regiões, por motivos de oportunidade. Pode-se verificar que todos os dias aumenta na Inglaterra e na América o número das comunicações espíritas que afirmam o princípio das reencarnações sucessivas. Muitas delas fornecem até argumentos preciosos à discussão travada entre espiritualistas de diferentes escolas. Tem lavrado, de tal modo, além do Atlântico, a ideia reencarnacionista, que um dos principais órgãos espiritualistas americanos lhe é inteiramente favorável. O Lightning de Londres, que ainda há pouco afastava essa questão, discute-a hoje com imparcialidade. Parece, pois, que, se a princípio houve sombras e contradições, eram elas apenas aparentes e quase nenhuma resistência oferecem um exame sério. A revelação espírita levantou, como sucede com todas as doutrinas novas, muitas objeções e críticas. Ponderemos algumas. Acusam-nos, antes de tudo, de termos grande empenho em filosofar, acusam-nos de termos edificado sobre a base de fenômenos um sistema antecipado, uma doutrina prematura e de havermos comprometido assim o caráter positivo do espiritualismo moderno. Um escritor de valia, fazendo-se intérprete de um certo número de psiquistas, resumia suas críticas nesses termos. Uma objeção séria contra a hipnose espírita é a que se refere à filosofia com que certos homens demasiadamente apressados dotaram o espiritismo. O espiritismo, que apenas devia ser uma ciência no seu início, é já uma filosofia imensa para a qual o universo não tem segredos. Poderíamos lembrar a esse autor que os homens de quem ele fala representaram em tudo isso simplesmente o papel de intermediários, limitando-se a condenar e publicar, a coordenar e publicar os ensinamentos que recebiam por via mediúnica. Por outro lado, devemos notar, haverá sempre indiferentes, cépticos, espíritos retardados, prontos a achar que andamos com muita pressa. Não haveria progresso possível se tivesse de esperar pelos retardatários. E é deveras engraçado ver pessoas cujo interesse por essas questões apenas data de ontem darem regras a homens como Allan Kardec, por exemplo, que só se atreveu a publicar os seus trabalhos ao cabo de anos de investigações laboriosas e de maduras reflexões, obedecendo nisso a ordens formais e bebendo em fontes de informação das quais
Os nossos excelentes críticos nem sequer parecem ter ideia que existem. Todos aqueles que seguem com atenção o desenvolvimento dos estudos psíquicos podem verificar que os resultados adquiridos vieram confirmar em todos os pontos e fortalecer cada vez mais a obra de Kardec. Friedrich Meyer, o eminente professor de Cambridge, que foi durante 20 anos, diz Charles Richet, a alma da Society for Psycho de Londres, e que o Congresso Oficial Internacional de Psicologia de Paris elevou em 1900 a dignidade de presidente honorário, declara nas últimas páginas de sua obra magistral La Personnalité Humaine, cuja publicação produziu no mundo sábio uma sensação profunda. Para todo investigador esclarecido e consciencioso, essas indagações vão dar lugar, lógica e necessariamente, a uma vasta síntese filosófica e religiosa. Partindo desses dados, consagra o capítulo 10º a uma generalização ou conclusão que estabelece um nexo mais claro entre as novas descobertas e os esquemas já existentes do pensamento e das crenças dos homens civilizados. Termina assim a exposição de seu trabalho. Empenho-me Bacon previra a vitória progressiva da observação e da experiência em todos os domínios dos estudos humanos, em todos, exceto um, o domínio das coisas divinas. Empenho-me em mostrar que essa grande exceção não é justificada. Pretendo que existe um método para chegar ao conhecimento das coisas divinas com a mesma certeza, a mesma segurança com que temos alcançado os progressos que possuímos no conhecimento das coisas terrestres. A autoridade das igrejas será substituída, assim, pela da observação e experiência. Os impulsos da fé transformar-se-ão em convicções racionais e firmes que darão origem a um ideal superior a todos os que a humanidade houver conhecido até este momento. Assim, o que certos críticos de pouca sagacidade consideram como tentativa prematura, aparece a Myers como evolução necessária e inevitável. A síntese filosófica que remata a sua obra recebeu no meio científico a mais alta aprovação. Para Sir Oliver Lodge, o acadêmico inglês, constitui ela um dos mais vastos, compreensíveis e bem fundados esquemas que acerca da existência têm sido vistos. O professor Florin de Genebra tece-lhe o maior elogio no seu Archive de Psychologie de la Suisse romande, junho de 1903. Na França, outros homens de ciência, sem ser espíritas, chegam a conclusões idênticas. O Sr. Maxwell, doutor em medicina, substituto do procurador-geral junto à Corte de Apelação de Paris, exprimira-se assim: o espiritismo vem a seu tempo e corresponde a uma necessidade geral. A extensão que essa doutrina está tomando é um dos fenômenos mais curiosos da época atual. Assistimos ao que me parece ser o nascimento de uma verdadeira religião sem cerimônias, rituais e sem clero, mas com assembleias e práticas. Pelo que me diz respeito, acho extremo interesse nessas reuniões e sinto a impressão de assistir ao nascimento de um novo movimento religioso fadado para grandes destinos. À vista de tais apreciações, as argústias e as recriminações dos nossos contraditores caem por si mesmas. A que devemos atribuir a sua aversão à doutrina dos espíritos? Será por se tornar o ensino espírita, com a sua lei das responsabilidades, o encadeamento de causas e efeitos que se desenvolvem no domínio moral e a sanção dos exemplos que nos traz um terrível embaraço para grande número de pessoas que pouca importância ligam à filosofia? Falando dos fatos psíquicos, diz Myers, essas observações, experiências e induções abrem a porta a uma revelação. É evidente que no dia em que se
estabeleceram relações com o mundo dos espíritos pela própria força das coisas, levantou-se imediatamente com todas as suas consequências, com aspectos novos ao problema do ser e do destino. Diga-se o que se disser, não era possível comunicar com os parentes e amigos falecidos, abstraindo de tudo o que diz respeito ao seu modo de existência, sem tomar interesse pelas suas vistas forçosamente ampliadas e diferentes do que eram na Terra, pelo menos para as almas já desenvolvidas. Em nenhuma época da história o homem pôde subtrair-se aos seus grandes problemas do ser. Em nenhuma época da história do não, em nenhuma época da história o homem pôde subtrair-se aos grandes problemas do ser, da vida, da morte, da dor, apesar da sua impotência para resolvê-los. Eles o têm preocupado incessantemente, voltando sempre com mais força todas as vezes que ele tenta afastá-los, insinuando-se em todos os acontecimentos de sua vida, em todos os escarninhos do seu entendimento, batendo, por assim dizer, as portas da sua consciência, escaninhos. E quando uma nova fonte de ensinamentos, de consolação, de forças morais, quando vastos horizontes se abrem ao pensamento, como poderia ele ficar indiferente? Não ocorrerá conosco a mesma coisa que se passa com os nossos parentes? Não é, pois, nossa sorte futura, nossa sorte de amanhã que está em litígio? Pois que o tormento e a angústia do desconhecido que afligem a alma através dos tempos, a intuição confusa de um mundo melhor, pressentido, desejado, a procura ansiosa de Deus e da sua justiça podem ser em nova e mais larga medida, acalmados, esclarecidos, satisfeitos, e havíamos de desprezar os meios de o fazer? Não é nesse desejo, nessa necessidade, que o pensamento tem de sondar o grande mistério, um dos mais belos privilégios do ser humano? Não é isso o que constitui a dignidade, a beleza, a razão de ser da sua vida? Não se tem visto todas as vezes que temos desconhecido esse direito, esse privilégio, todas as vezes que temos renunciado por algum tempo a volver as vistas para o além, a dirigir os pensamentos para uma vida mais elevada, ou havermos querido restringir o horizonte, não se tem visto concomitantemente se agravarem as misérias morais, o fardo da existência cair com maior peso sobre os ombros dos desgraçados, o desespero e o suicídio aumentarem a área da sua devastação e as sociedades se encaminharem para a decadência e para a anarquia? Há outro gênero de objeção. A filosofia espírita, dizem eles, não tem consistência. As comunicações em que se funda provêm, as mais das vezes, do médium, do seu próprio inconsciente, ou então dos assistentes. O médium em transe lê no espírito dos consulentes as doutrinas que aí se acham acumuladas, doutrinas ecléticas, tomadas de todas as filosofias do mundo e principalmente do hinduísmo. Refletiu bem o autor dessas linhas nas dificuldades que tal exercício deve apresentar? Seria capaz de explicar os processos com cuja intervenção se pode ler à primeira vista no cérebro de outro as doutrinas que nele estão acumuladas? Se pode, faça, ou então. Ou teremos fundamento para ver nas suas alegações tão somente palavras, nada mais do que palavras, empregadas levianamente e ao serviço de uma crítica apaixonada. Aquele que não quer parecer enganar-se com os sentimentos é muitas vezes logrado pelas palavras. A incredulidade sistemática, num ponto, torna-se às vezes credulidade ingênua em outro. Lembraremos, antes de tudo, que as opiniões da maior parte dos médios, no princípio das manifestações, eram opostas inteiramente às opiniões enunciadas nas comunicações. Quase todos haviam recebido educação religiosa e estavam imbuídos das ideias de paraíso e inferno. As suas ideias acerca da vida futura, quando as tinham, diferiam totalmente das que os espíritos passavam
o que, ainda hoje, é o caso mais frequente. Era o que sucedia com 3 médios do nosso grupo, senhoras católicas e dadas as respectivas práticas que, apesar dos ensinos filosóficos que recebiam e transmitiam, nunca renunciaram completamente aos seus hábitos culturais. Quanto aos assistentes, ouvintes ou às pessoas designadas pelo nome de consulentes, não ouvidemos tampouco que, ao alvorecer do Espiritismo na França, isto é, na época de Allan Kardec, os homens que possuíam noções de filosofia, quer oriental, quer druídica, comportando comportando a teoria das transmigrações ou vidas sucessivas da alma, era em pequenino número e tornava-se preciso ir procurá-los no seio das academias ou em alguns centros científicos muito retraídos. Aos nossos contraditores, perguntaremos como teria sido possível a médios inumeráveis espalhados em toda a superfície da Terra, desconhecidos uns dos outros, constituírem sozinhos as bases de uma doutrina com solidez bastante para resistir a todos os ataques, a todos os assaltos, as asas exatas para que os seus princípios tenham sido confirmados e recebam todos os dias a confirmação da experiência, como o mostramos no princípio deste capítulo. A respeito da sinceridade das comunicações medianímicas e do seu alcance filosófico, vamos citar as palavras de um orador cujas opiniões não parecerão suspeitas a todos aqueles que conhecem a aversão que a maior parte dos eclesiásticos tem ao Espiritismo. Num sermão pronunciado a 7 de abril de 1899 em Nova York, o reverendo J.S., pregador de fama, dizia: formam legião as supostas pataquadas que dizem vêm do outro mundo, ao mesmo tempo em que existe uma literatura moral completa das mais puras e de ensinos espiritualistas incomparáveis. Sei de um livro cujo autor, diplomado de Oxford, pastor da igreja inglesa, veio a ser espírita e médium. Esse livro foi escrito automaticamente, às vezes para desviar o pensamento do trabalho que a mão executava. O autor lia Platão em grego e o seu livro, contrariamente ao que, em geral, se admite para obras desse gênero, achava-se em oposição absoluta às próprias crenças religiosas do autor, se bem que ele se tivesse convertido antes de o haver concluído. Essa obra contém ensinamentos morais e espirituais dignos de qualquer das Bíblias que existem no mundo. As primeiras ideias do cristianismo eram basta que leais, São Paulo nos recorde, composta de gente com quem as pessoas de consideração nada queriam ter em comum. O espiritualismo moderno estreou por sua forma semelhante, mas à sombra da sua bandeira enfileiram-se em nossos dias muitos nomes de fama e encontram-se os homens melhores e mais inteligentes. Lembrava-se, pois, de que, em geral, um grande movimento, muito sincero. No seu discurso, o reverendo S.J. soube dar a cada coisa, J.S. soube dar a cada coisa o seu lugar. É certo que as comunicações medianíacas não oferecem todas o mesmo grau de interesse. Muitas há que são um conjunto de banalidades, de repetições, de lugares comuns. Nem todos os espíritos têm capacidade para nos dar ensinamentos úteis e profundos, como na Terra e mais ainda, a escala dos seres no espaço comporta graus infinitos. Ali se encontram as mais nobres inteligências, como as almas mais vulgares, mas às vezes os próprios espíritos inferiores, descrevendo a sua situação moral, as suas impressões à hora da morte no além, iniciando-nos nas particularidades da sua nova existência, fornecem materiais preciosos para determinarmos as condições da sobrevivência segundo as diversas categorias de espírito. Podemos, pois, em nossas relações com os invisíveis, granjear elementos de instrução. Todavia, nem tudo se deve aproveitar. Ao experimentador prudente, sagaz, incumbe saber separar
o ouro da ganga, o joio do trigo. A verdade não nos chega sempre pura e a ação do alto deixa as faculdades e a razão do homem o campo necessário para se exercitar e desenvolverem. Em tudo isso é preciso andar com todas as cautelas, a tudo aplicar contínuo e atento exame, precaver-se contra as fraudes, conscientes ou inconscientes, e ver se não há nas mensagens escritas um simples caso de automatismo. Para isso, convém averiguar se as comunicações são, pela forma e pelo fundo, superiores às capacidades do médium. É preciso exigir da parte dos manifestantes provas de identidade e não abrir mão de todo rigor, senão nos casos em que os ensinamentos, em virtude da sua superioridade e majestosa amplitude, se impõem por si mesmos e então muito acima das faculdades do transmissor. Uma vez reconhecida a autenticidade das comunicações, é preciso ainda comparar entre si e submeter a exame severo os princípios científicos e filosóficos que elas expõem e aceitar somente os pontos em que há quase unanimidade de vistas. Além das fraudes de origem humana, há também as mistificações de origem oculta. Isso tem que ficar claro. Todos os experimentadores sérios sabem que existem duas espécies de espiritismo: um praticado à torta e à direita, sem método, sem elevação de pensamentos, atrai para nós os basbarques do espaço. Agir assim, sem rigor, sem seriedade, atrai para junto de nós os basbaques do espaço, os espíritos levianos e zombeteiros, que são numerosos na atmosfera terrestre. O outro, de mais circunspecção, praticado com seriedade, com sentimento respeitoso, põe-nos em relação com os espíritos adiantados, desejosos de socorrer e esclarecer aqueles que os chamam com fervor de coração. É o que as religiões têm conhecido e designado sob o nome de comunicação dos santos. Pergunta-se também como se pode distinguir, na vasta massa das comunicações cujos autores são invisíveis, o que provém das entidades superiores e deve ser conservado. Para essa pergunta, há uma só resposta: como distinguimos nós os bons e os maus livros dos autores falecidos há muito tempo? Como distinguir uma linguagem nobre e elevada de uma linguagem banal e vulgar? Não temos nós um estalão, uma regra para aquilatar os pensamentos, provenham eles do nosso mundo ou do outro? Podemos julgar as mensagens mediúnicas principalmente pelos seus efeitos moralizadores, que inúmeras vezes têm melhorado muitos caracteres e purificado muitas consciências. É esse o critério mais seguro de todo o ensino filosófico. Em nossas relações com os invisíveis, há também meios de reconhecimento para distinguir os bons espíritos das almas atrasadas e às vezes até perversas. Os sensitivos reconhecem facilmente a natureza dos fluidos que nos espíritos bons são sutis, agradáveis, e nos maus são violentos, glaciais, custosos de suportar. Um dos nossos médios anunciava sempre com antecipação a chegada do espírito azul, cuja presença era revelada por vibrações harmoniosas e radiações brilhantes de tonalidade azul. Outros há que certos médios distinguem pelo cheiro, delicados e suaves. Nuns são esses cheiros repugnantes, noutros. Avalia-se a elevação de um espírito pela pureza dos seus fluidos, pela beleza da sua forma e da sua linguagem, acima de tudo. Nessa ordem de investigações, o que mais impressiona, persuade e convence são as conversas travadas com os nossos parentes e amigos que nos precederam na vida do espaço. Quando provas incontestáveis de identidade nos têm dado a certeza da sua presença, quando a intimidade de outrora, a confiança e a familiaridade reinam de novo entre eles e nós, as revelações que nessas condições se obtêm tomam um caráter dos mais sugestivos. Diante delas,
as últimas hesitações do ceticismo dissipam-se forçosamente, dando lugar aos impulsos do coração. É possível, na realidade, distinguir as vozes, aos chamamentos daqueles que compartilharam a nossa vida e cercaram os nossos primeiros passos de terna solicitude, dos companheiros da nossa infância, da nossa juventude, da nossa virilidade, que, um por um, se sumiram na morte, deixando ao partir mais solitário, mais desolado o nosso caminho. No transe, eles voltam com atitudes e inflexões de voz, evocações de lembranças, com milhares e milhares de provas de identidade, banais nas suas particularidades para os estranhos, mas tão comovedoras, entretanto, para os interessados. Dão-nos instruções relativas aos problemas do além, exorta-nos e consola-nos. Os homens mais fleumáticos, os mais doutos e experimentadores, como o professor Slope, não puderam resistir às influências de além-túmulo. Demonstra isso que o Espiritismo não há, tão somente, como o pretendem algumas práticas frívolas e abusivas, mas que nele se encontra um móvel nobre e generoso, isto é, afeição pelos nossos mortos, o interesse que temos pela sua memória. Não é esse um dos lados mais respeitáveis da natureza humana? Um dos sentimentos, uma das forças que elevam o homem acima da matéria e estabelecem a diferença entre ele e os irracionais? Depois, a par disso, acima das exortações comovidas dos nossos parentes, devemos assinalar os surtos poderosos dos gênios do espaço, as páginas escritas febrilmente na meia obscuridade por médios do nosso conhecimento, incapazes de compreender-lhes o valor e a beleza, páginas em que o esplendor do estilo se alia à profundeza das ideias, ou então os discursos impressionantes, como muitas vezes ouvimos em nosso grupo de estudos, discursos pronunciados pelo órgão de um médium de saber e caráter modestos, em que um espírito discorria, falando-nos do eterno enigma do mundo e das leis que regem a vida espiritual. Aqueles que tiveram a honra de assistir a essas reuniões sabem qual a influência penetrante que elas exerciam em todos nós. Apesar das tendências céticas e do espírito zombador dos homens da nossa geração, há acentos, formas de linguagem, rasgos de eloquência aos quais eles não poderiam resistir. Os mais prevenidos seriam obrigados a reconhecer neles o característico, o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, o cunho da verdade. Na presença desses espíritos que, por momentos, desceram ao nosso mundo obscuro e atrasado, para nele fazerem brilhar uma fulguração do seu gênio, o criticismo mais exigente turba-se, hesita e cala-se. Durante 8 anos recebemos em Tours comunicações dessa ordem, que tocavam todos os grandes problemas, todas as questões importantes de filosofia e de moral, formavam muitos volumes manuscritos. O resumo desse trabalho, demasiadamente extenso, de texto copioso, demais para ser publicado na íntegra, quisera eu apresentar aqui. Jerônimo de Praga, o meu amigo, o meu guia do presente e do passado, o espírito magnânime que dirigiu os primeiros voos da minha inteligência infantil em idades remotas, é seu autor. Quantos outros espíritos eminentes não espalharam assim os seus ensinamentos pelo mundo na intimidade de alguns grupos, quase sempre anônimos, revelaram-se apenas pelo alto valor das suas concepções. Foi-me então dado soerguer alguns dos véus que encobriam a sua verdadeira personalidade. Devo, porém, guardar segredo, porque a fina flor dos espíritos se distingue precisamente pela particularidade de se esconder sobre designações emprestadas e querer ficar ignorada. Os nomes célebres que subscrevem certas comunicações são chás vazias, não são vazios na maioria dos casos, mais do que um engodo. Os nomes célebres
que subscrevem certas comunicações são vazias, na maioria dos casos, mas não são mais do que um engodo. Quis com esses pormenores demonstrar que esta obra não é exclusivamente minha, que é, antes, o reflexo de um pensamento mais elevado que procuro interpretar. Está de acordo em todos os pontos essenciais com as vistas expressas pelos instrutores de Allan Kardec. Todavia, pontos que eles deixaram obscuros nela começam a ser discutidos. Tive também em consideração o movimento do pensamento e da ciência humana, de suas descobertas, e o cuidado de assinalá-los nesta obra. Em certos casos, acrescentei-lhe as minhas impressões pessoais e os meus comentários, porque no Espiritismo, nunca é demais dizê-lo, não há dogmas, e cada um dos seus princípios pode e deve ser discutido, julgado, submetido ao exame da razão. Considerei como um dever conseguir que desses ensinamentos tirassem proveito os meus irmãos da terra. Uma obra vale pelo que é, seja o que for que pensem e digam da revelação dos Espíritos. Não posso admitir que, quando em todas as universidades se ensinam sistemas metafísicos arquitetados pelo pensamento dos homens, se possa desatender e rejeitar os princípios divulgados pelas nobres inteligências do espaço. A nossa estima aos mestres da razão e da sabedoria humana não é motivo para deixarmos de dar o devido apreço aos mestres da razão sobre-humana, aos representantes de uma sabedoria mais alta e mais grave. O espírito do homem, comprimido pela carne, privada da plenitude dos seus recursos e percepções, não pode chegar de perto do conhecimento do universo invisível e de suas leis. O círculo em que se agitam a nossa vida e o nosso pensamento é limitado, assim como é restrito o nosso ponto de vista. A insuficiência dos dados que possuímos torna toda a nossa generalização impossível. Para penetrarmos no domínio desconhecido e infinito das leis, precisamos de guias. Com a colaboração dos pensadores eminentes dos dois mundos, das duas humanidades, é que alcançaremos as mais altas verdades, ou pelo menos chegaremos a entrevê-las, e que serão estabelecidos os mais nobres princípios, muito melhor e com muito mais segurança do que os nossos mestres da terra, os do espaço, sabem pôr-nos em presença do problema da vida e do mistério da alma, e igualmente ajudar-nos a adquirir a consciência de nossa grandeza e do nosso futuro. Às vezes fazem-nos uma pergunta, ou opõem em nós uma nova objeção, em vista da infinita variedade das comunicações e da liberdade que cada um tem de apreciá-las, de verificá-las à sua vontade, que há de ser. Dizem-nos da unidade de doutrina, essa unidade poderosa que tem feito a força, a grandeza das religiões sacerdotais e lhes tem assegurado a duração. O que eles diz a nós sobre isso? O Espiritismo, já o dissemos, não dogmatiza. O Espiritismo, já o dissemos, não dogmatiza, não é uma seita, nem uma ortodoxia. É uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Não faz imposições de modo algum, de ordem alguma. Propõe e sua proposta apoia-se em fatos de experiência e provas morais. Não exclui nenhuma das outras crenças, mas se eleva acima delas e abraça-as numa fórmula mais vasta, numa expressão mais elevada e extensa da verdade. As inteligências superiores abrem-nos o caminho, revelam-nos os princípios eternos, que cada um de nós adota e assimila, na medida da sua compreensão, consoante o grau de desenvolvimento atingido pelas faculdades de cada um na sucessão das suas vidas. Em geral, a unidade de doutrina é obtida unicamente à custa da submissão cega e passiva a um conjunto de princípios, de fórmulas fixadas em moldes inflexíveis. É a petrificação do pensamento, o divórcio da religião e da ciência, a qual não pode passar sem liberdade de movimento, algo que não existe no Espiritismo. Essa imobilidade, esta inflexibilidade
dos dogmas, priva a religião, que a si mesma as impõe, de todos os benefícios do movimento social e da evolução do pensamento. Considerando-se como a única crença boa e verdadeira, chega ao ponto de proscrever tudo o que está fora dela e empareda-se assim numa tumba para dentro da qual quiser arrastar consigo a vida intelectual e o gênio das raças humanas. O que o Espiritismo mais toma a peito é evitar as funestas consequências da ortodoxia. A sua revelação é uma exposição livre e sincera de doutrinas, que nada têm de imutáveis, mas que constituem um novo estádio no caminho da verdade eterna e infinita. Cada um tem o direito de analisar-lhe os princípios que apenas são sancionados pela consciência e pela razão, mas, adotando-os, deve cada um conformar com eles a sua vida e cumprir as obrigações que deles derivam. Quem a eles se esquiva não pode ser considerado como adepto verdadeiro. Allan Kardec colocou-nos sempre de sobreaviso contra o dogmatismo e o espírito de seita, recomendando-nos, sem cessar nas suas obras, que não deixemos cristalizar o espiritismo e evitemos os métodos nefastos que arruinaram o espírito religioso das criaturas. Nós, nos nossos tempos, de discórdias e lutas políticas e religiosas, em que a ciência e a ortodoxia estão em guerra, quiseram demonstrar aos homens de boa vontade, de todas as opiniões, de todos os campos, de todas as crenças, assim como a todos os pensadores verdadeiramente livres e de largo descortino, que há um terreno neutro, o do espiritualismo experimental, onde nós podemos encontrar dando-nos mutuamente as mãos, onde nos podemos nos encontrar dando-nos mutuamente as mãos. Não mais dogmas, não mais mistérios. Abramos o entendimento a todos os sopros do Espírito, bebamos em todas as fontes do passado e do presente. Digamos que em todas as doutrinas há parcelas da verdade. Nenhuma, porém, a encerra completamente, porque a verdade, em sua plenitude, é mais vasta do que o espírito humano. É somente no acordo das boas vontades, dos corações sinceros, dos espíritos livres e desinteressados que se realizarão a harmonia do pensamento e a conquista da maior soma de verdade assimilável para o homem da Terra no atual período histórico.